Tem uma prática clínica importante de ser feita no consultório quando você recebe um cliente, que é o que a gente chama de diagnóstico diferencial, tá? O que é isso? É você basicamente identificar qual é o problema de fato que o cliente vem apresentando, tudo bem? É você fazer uma certa distinção entre um quadro clínico e outro, o que muitas vezes se torna difícil em função dos sintomas serem muito semelhantes entre alguns diagnósticos, tá? E esse é o caso do transtorno de ansiedade generalizada e da ansiedade social, tudo bem? De forma que eu vou estar colocando aqui para vocês alguns aspectos diagnósticos desse transtorno de ansiedade generalizada, conhecido como TAG, tá? E traçar aqui algumas relações desse transtorno com a ansiedade social, tudo bem? Bom, a característica central do TAG é uma preocupação excessiva, né, com diversas situações de vida, em diversos domínios de vida, tudo bem? Então o indivíduo com TAG, ele vai apresentar uma preocupação excessiva, por exemplo, com a área profissional, área acadêmica, finanças, saúde, família, relacionamentos sociais e assim por diante. Tudo bem? Repara que esses domínios de vida normalmente são foco de preocupação para qualquer pessoa, certo? Porém, os indivíduos com TAG, eles apresentam um nível de preocupação extremamente elevado, né, que muitas vezes interfere no seu próprio funcionamento. Esse é um ponto. O outro ponto é que esses indivíduos apresentam uma riqueza de sintomas fisiológicos muito grande, tá? Por exemplo, são indivíduos que, via de regra, apresentam muita tensão muscular, né? Uma inquietação interna ou uma agitação interna, né? Normalmente são indivíduos que têm uma dificuldade em concentração ou têm aquele chamado branco na mente com muita frequência, tudo bem? Eles costumam apresentar também muitos transtornos do sono, né, em função das próprias preocupações excessivas, né? São indivíduos que normalmente se cansam com muita facilidade, eles relatam muita fadiga, né? Porque, de certa maneira, a ansiedade consome esses indivíduos. É como se a ansiedade e a preocupação, né, que são as características básicas do transtorno, fossem centrais na vida desse sujeito. Tudo bem? Um outro ponto, que é um ponto também central para a gente diagnosticar alguém com TAG, é a dificuldade em lidar com a incerteza, né? Esse é um ponto interessante, né, pessoal? Porque a maioria de nós temos dificuldade em lidar com situações de incerteza, né? Mas, se nós estamos falando de alguém sem o TAG, a gente consegue, de certa forma, dominar ou pelo menos lidar com a incerteza de uma forma adaptativa. Tudo bem? No sentido de que se eu estou diante de uma situação incerta e a vida é cheia de situações incertas, eu não tenho muito o que fazer em relação a essa incerteza e eu consigo, de alguma maneira, lidar bem com a ansiedade decorrente disso. E consigo funcionar ainda que eu esteja ansioso e preocupado com uma situação incerta. Se a gente for comparar isso com um indivíduo com TAG, eles de fato não têm nenhuma capacidade de lidar com a incerteza. O que isso quer dizer? Que isso afeta o emocional desse indivíduo a tal ponto que os padrões de ansiedade dele ficam extremamente elevados e aí aquelas consequências que eu mencionei aqui começam a acontecer. Ou seja, as interferências no funcionamento diário, né?
Então o indivíduo ele não consegue se concentrar, ele não consegue trabalhar, ele não consegue interagir socialmente e assim por diante. Tudo bem? Então reparem que a gente tem 3 características centrais no TAG. Quais? Uma preocupação excessiva, né? A gente poderia até aqui usar o termo uma preocupação patológica, tudo bem? Uma segunda característica que é uma riqueza de sintomas fisiológicos muito grande, né? E uma terceira característica, a dificuldade em lidar com a incerteza. Tudo bem? Veja, na ansiedade social existe um componente de preocupação importante, porém o foco da preocupação do indivíduo com ansiedade social é em relação à avaliação negativa de outras pessoas, né? Então repara que na ansiedade social existe um foco de preocupação específico. No TAG não. Como o próprio nome do transtorno diz, é um foco de preocupação e ansiedade generalizada. Tudo bem? De modo que o indivíduo ele pode até ter uma preocupação relevante com a opinião dos outros, né? Ou com avaliação negativa, julgamentos e assim por diante, mas o foco de preocupação no TAG, a gente poderia inclusive dizer que não existe um foco de preocupação. Por quê? Porque a preocupação é generalizada, né? O indivíduo com TAG ele pode ter uma preocupação patológica com coisas muito pequenas do dia a dia. Por exemplo, se ele vai conseguir pagar uma conta ou se ele vai conseguir chegar no horário, num determinado compromisso. E essa preocupação, ela consome esse indivíduo a tal ponto que ele não consegue funcionar de forma adaptativa no seu dia a dia. Tudo bem? Já no indivíduo com ansiedade social, ele não apresenta essas preocupações excessivas com outros domínios de vida. Ele pode até apresentar ali um certo nível de preocupação nesses outros domínios, mas o que vai, de fato, gerar uma ansiedade significativa nele é a expectativa ou a vivência de alguma situação de interação social ou de desempenho social em que ele vai se sentir exposto ao julgamento e avaliação negativa dos outros, né? O indivíduo com ansiedade social, ele pode apresentar também uma riqueza de sintomas fisiológicos muito grande, porém, a característica dos sintomas fisiológicos da ansiedade social são um pouco mais específicas do que no TAG. Ou seja, normalmente o indivíduo com ansiedade social ele vai apresentar 4 sintomas fisiológicos típicos. Quais? Tremor, especificamente nas mãos, né? Rubor facial, né? Que é a face ficar vermelha ou corada, taquicardia, né? E tensão muscular, que esse também é característico bastante do TAG. Porém, o indivíduo com TAG, ele dificilmente apresenta rubor facial e tremores, né? Porque se a gente for pensar no rubor facial, ele está muito associado à vergonha, à timidez, né? Então, quando o indivíduo ele é o centro das atenções, ele está ali em evidência, né? É comum que o indivíduo com ansiedade social ele fique vermelho, ele ruborize, o que não é uma coisa comum de se encontrar no TAG, né? Então, embora os indivíduos com ansiedade social eles possam apresentar uma riqueza de sintomas fisiológicos, não necessariamente eles vão apresentar isso tal como os indivíduos com TAG, certo? Então, assim, as diferenças básicas são essas, né? Que elas residem basicamente no foco de preocupação, né? De forma que a preocupação no TAG ela é pervasiva, ela é extensa para todas as áreas da vida do indivíduo, enquanto que na ansiedade social o foco de preocupação é em relação à avaliação negativa dos outros. Essa é a diferença central, né?
E é importante a gente fazer esse diagnóstico diferencial, né, quando a gente recebe um cliente com queixas de ansiedade, para que a gente possa fazer um plano de intervenção adequado. Tudo bem? É isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, se acharam útil, não esqueçam de deixar um like aqui. Se você não for inscrito no canal, não esqueça de se inscrever no canal. Qualquer dúvida, comentário, sugestões, críticas, vocês podem escrever para mim aqui. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.